Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 16, versos 18 a 20. Nós estamos nesse mês falando sobre missões. E eu quero lançar um desafio para a igreja hoje aqui. Não é nem para o conselho também, eu não compartilhei com o conselho. Eu estava orando essa semana, orando para Deus dar visão para a igreja. E eu tenho um mandato aqui com vocês, não sei se eu vou ficar mais tempo, mas 5 anos. Começou esse ano. Então, e Deus colocou no meu coração que até 2022 nós vamos ser uma igreja de 10 mil membros. 10 mil membros. Como é que nós vamos fazer isso? Todo mundo vai trabalhar. Se você ganhar um para Jesus, em 3 anos a gente fecha a conta. Ah, pastor, isso é pragmatismo. Eu não sei o nome, eu estou dizendo que você põe o nome que você quiser. Pragmatismo, esoterismo, o que você quiser. Mas nós vamos trabalhar para Jesus. E a primeira coisa que você precisa estar convencido, é de que fazer parte da igreja é fazer parte do maior empreendimento da história. A igreja não é um empreendimento humano, a igreja é um empreendimento o quê? De Deus. E a primeira coisa que você precisa, como membro de igreja, estar resolvido na sua cabeça, é o seu conceito de igreja. Para você não ficar como o pessoal que está aí, dizendo que é desigrejado, que igreja é isso, igreja é aquilo. Não. Irmãos, você faz parte da igreja de Jesus. Você faz parte do povo de Deus. E esse é o grande projeto de Deus para a sua vida. Vamos ler Mateus, capítulo 16, 18 a 20. Vamos ler juntos? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Esse é um dos textos mais discutidos do ponto de vista da eclesiologia. E o diabo, quando ele não quer que a gente tenha uma compreensão exata das Escrituras, da simplicidade das Escrituras, ele cria um monte de dificuldade. Aliás, ele cega o nosso quê? Entendimento. Por isso que Davi faz aquela oração no Salmo 119. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas do quê? Da tua lei. Há maravilhas que estão escondidas no texto e que muitas vezes eu fico cego. Esse texto é muito simples. É o conceito de Jesus sobre a igreja. O que é ser igreja para Jesus? Esse texto, ele é tomado pela Igreja Católica Apostólica Romana, e aí os cardeais se juntam e cria em cima desse texto uma confusão tremenda, dizendo que é na confissão de Pedro que Jesus está construindo a sua igreja, e aí cria o colégio dos cardeais e transforma esse texto num texto para estruturar a hierarquia da igreja. A hierarquia. E aí fala que Pedro, ele é o Papa continuador de Jesus Cristo. Mas Jesus não está falando nada disso aqui. Vem um pessoal agora que é chamado de dispensacionalista e diz o seguinte, esse texto está no futuro. Jesus Cristo diz assim, edificarei a igreja. E os dispensacionalistas dizem, a igreja não existiu, porque se o verbo está no futuro, não existe igreja. E aí os dispensacionalistas vão dizer que a igreja só vai começar em Atos dos Apóstolos. Os protestantes, nós que somos protestantes, pega esse versículo 16 e diz que
A igreja, ela está sendo construída em Cristo e na confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque a gente fica discutindo essas coisas e não vê a beleza e a riqueza que o texto nos dá. Porque Jesus Cristo não falou isso para gerar discussão teológica, para gerar organização eclesiológica. O que Jesus Cristo falou aqui, você vai descobrir depois, no contexto, é que ele vai predizer a sua morte, a sua ressurreição. Nos versos de 24 a 28, ele vai chamar todo mundo para ser discípulo de Jesus, porque a função da igreja é fazer o quê? Discípulos. A igreja existe para cumprir uma missão. A igreja existe para realizar o maior empreendimento da história, que é a construção do reino de Deus na história. Versículo 18. Veja que Jesus diz assim, no versículo 18, o que é que diz aí? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, não você, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos tirar aqui 6 lições fundamentais desse texto para nós. Primeiro, Jesus Cristo diz assim, eu edificarei o que? A minha igreja. Então, eu é o sujeito da ação, o verbo edificar, revelação do sujeito. E ele diz, sou eu que construo o que é a minha igreja. O que é que significa isso? Eu planto, você evangeliza, a igreja prega, a igreja faz festa, a igreja tem atividades, mas quem faz a igreja crescer é Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 39. O que diz aí o versículo 39? Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, o quê? Quem é que chama? É Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Eu prego aos ouvidos. Versículo 47, o que é que diz? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o quê? Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo o quê? Quem é que acrescentava? O Senhor. A quem ele acrescentava? A igreja. Quando é que ele acrescentava o quê? Dia a dia. Igreja 24 horas. A igreja pregava todo dia. Uma igreja para ter conversão todo dia, tem que pregar o evangelho todo dia, tem que estar aberto todo dia, tem que ter culto todo dia. Os crentes precisam evangelizar todo dia. Todo dia. Meu irmão, esse modelito de igreja presbiteriana tradicional que você tem aí, que é só vir no culto do domingo, rasga isso. Você é a igreja de Deus todo dia. A igreja é a igreja todo dia. E aqui você tem uma coisa maravilhosa. É Ele que faz a igreja o quê? Crescer. É Ele quem constrói a igreja. Atos, capítulo 5, versículo 14. O que diz aí? Atos 5,14. O que diz? E crescia a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados a quem, irmãos? Ao Senhor. É o Senhor que agrega, é o Senhor que acolhe, é o Senhor que chama. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então preste atenção, você está participando de um projeto, fazer parte da igreja, é fazer parte do projeto de Deus, cujo crescimento desse projeto, o desenvolvimento desse projeto, não é você que vai fazer, é Deus. É Deus. Não vai ser com o seu dinheiro.
Porque tem gente que fica apavorado com o dinheiro. Jesus diz, o Deus diz, minha prata e meu é o ouro. Se Deus olhar para o seu contra-cheque, ele desmaia. Não vai fazer nada. Mas sabe o que ele faz? Ele diz assim, não, eu quero mostrar para você que minha prata e meu ouro. Você deu o dízimo, deu uma oferta, e você vai ser usado por esse projeto. Maravilhoso. Você vai trabalhar nesse projeto. Eu vou usar você para acrescentar pessoas para a igreja. Segundo lugar, Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Ele é quem constrói. Ele constrói a igreja dele e para ele. Presta atenção, porque tem uns crentes aqui em Pinheiros que acham que a igreja de Pinheiros é dele. É a minha igreja. Tem que ser do meu jeito. Nós somos reformados. Você é deformado. Deformado. Deus está reformando você. E você vai ficar pronto no céu. Porque Jesus, o projeto de Deus, até dentro da teologia reformada, é nos conformar à imagem de Jesus. Mas enquanto nós não chegarmos lá, todos nós somos reformados, deformados. Abra a sua Bíblia, lá em Atos, capítulo 20, versículo 28. Ah, pastor, não vamos fazer culto lá no Galpão, não, porque lá tem uma favela perto. Meu irmão, se não for Jesus, você está na favela. Uma favela espiritual que é pior do que morar na favela. E a favela é campo missionário. E se nós formos plantar uma igreja na favela, você vai ser missionário na favela. Você vai ter que entrar lá, bater pato com o traficante, levar a cesta básica, você vai se virar. Se você é crente. Se não for, procura uma igreja para ficar sentado, com segurança do lado. Aí você cultua a Deus. Oh, que benção. Ah, pastor, não, meu irmão, presta atenção. A igreja não existe para você. A igreja existe para os de fora. Você já está salvo, você já está abençoado. Você não faz parte da igreja do pastor Arivaldo, do pastor Hernando, do ministério de fulano e tal. Você faz parte da igreja de Jesus. Ele diz, eu edificarei o quê? A minha. É um pronome possessivo e na língua grega significa propriedade exclusiva de Jesus. A igreja é dele. É dele. Atos 20, versículo 28. Lê para mim, por favor. Vamos lá. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou. Presta atenção. Deus está falando aqui para a liderança. Não foram vocês que fizeram presbíteros, fui eu que constituí vocês, através do Espírito Santo. Não é para vocês serem os donos da igreja. Sabe por quê, irmãos? O líder, o presbítero, o conselho, o pastor, não pode determinar o que é a igreja. Ele tem que se render o que a Bíblia diz sobre a igreja. Porque às vezes o líder ele não quer trabalhar, o líder ele não quer fazer, o líder ele não quer se envolver, então ele fica ali, achando que a igreja tem que ser de acordo com a cabeça o quê? Dele. Mas Jesus diz aqui, o Espírito Santo diz assim, pastoreai o rebanho de Deus, a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja é a igreja de quem? De Deus. Por direito de criação e por direito de redenção. Ele comprou essa igreja. Ele comprou essa igreja. E aqui você precisa entender. João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 5, que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou o quê? Por ela. Cristo ama a igreja, Cristo comprou a igreja é dele, nós somos dele. Aqui ninguém é de ninguém no sentido espiritual, todos nós somos propriedades exclusivas de Deus. Somos o povo eleito, somos o povo amado, somos o povo enviado. A igreja é de Deus.
Terceiro lugar. Veja, ele diz assim: eu edificarei o quê? A minha igreja. O que é que significa a palavra igreja aqui? Igreja. Quando a gente fala de igreja hoje, a gente quando pensa em igreja, pensa o quê? Em templo, não é isso? Pensa em templo. Ainda bem que lá em Apocalipse, João disse que ele andou nas ruas de ouro e não tinha igreja lá no céu. Então você que é batista, preste atenção. Não vai ter a primeira igreja batista no céu. Não vai ter a primeira igreja presbiteriana. Não vai ter templo no céu. Lá não vai ter templo. Vai estar a igreja o quê? Povo de Deus. E Jesus, preste atenção, Jesus é quem vai usar pela primeira vez a palavra eclesia. E a primeira vez que aparece a palavra eclesia no Novo Testamento é usado pela boca de Jesus. E a palavra que ele vai usar aqui, eclesia, primeira vez no Novo Testamento, é uma palavra que substitui ou que de uma certa forma traduz o verbo hebraico, carral, que é chamados para congregar, chamados para reunir. E igreja significa povo reunido. E a palavra eclesia no grego, o verbo, a preposição ek, acompanhada do verbo kalel, que é o verbo chamar, significa que a igreja ela é constituída por aqueles que foram chamados do mundo para fora do mundo. É que significa uma preposição no grego que significa chamados de dentro para fora. E quando Jesus fala que eu edificarei a minha igreja, ele não está pensando em presbiteriano, em batista, em assembleano, em reformado, em arminiano. Ele está pensando na igreja o quê? Povo, os meus eleitos, as minhas ovelhas, o meu rebanho, os meus escolhidos. E aí, meus amados irmãos, quando eu e você pensar em igreja, nós temos que pensar em gente. Gente. Igreja é gente, é relacionamento. E eu vou dizer para você, gente complicada. Porque os sãos não precisam o quê? De médicos. Então a igreja é a reunião dos doentes. E Jesus diz, eu não vim chamar os sãos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Então a igreja vai ser um manicômio espiritual, um hospital de guerra. Só vai chegar nego ferido aqui. E nós vamos ter que cuidar. Deu para entender? E você sabe que a maior alegria de um louco é quando tem um louco maior, sabia disso, né? A maior alegria de um pecador é quando ele acha um cara que peca mais, está vendo? Eu sou pecador, mas esse não peca como ele. Jesus disse, eu vou, ou eu edificarei a minha igreja. É ele quem edifica, a igreja é dele, ele constrói uma igreja de gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38. Atos 7, 38. Grife esse versículo na Bíblia. Diz o texto sagrado, foi Moisés, é este Moisés que esteve na congregação, que é? No deserto. Presta atenção, não era a congregação cristã do Brasil, tá? Que congregação é essa aqui? O povo de Deus, o quê? Do deserto. Carral, no hebraico, eclesia, no Novo Testamento. Então preste atenção, quando você for falar de igreja, a igreja está muito fria. Não tem igreja fria, tem você, tem crente frio, tem gente fria. Igreja é gente. É gente. A igreja não ora, nós não oramos. Igreja somos nós, povo. Quarto lugar, ele constrói sua igreja, uma rocha. E a rocha é quem?
É Ele mesmo. É Ele mesmo. O que significa isso? Significa que não existe nada mais estável do ponto de vista espiritual, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de continuidade histórica, nada semelhante ao que é a Jesus. A Apple pode fechar, viu? Pode quebrar. Qualquer empresa pode quebrar. Qualquer empresa pode falir, mas a igreja jamais falirá, porque ela está sedimentada, ela está sendo construída em bases sólidas. Efésios, capítulo 2, e eu queria só ler esse versículo, Efésios, capítulo 2, versículo 20. O que é que diz lá? Edificados, vamos ler juntos? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao... Veja que Paulo vai usar a figura da igreja como se fosse o quê? Um edifício. E esse edifício é um edifício espiritual. Somos como pedras espirituais, na linguagem de Pedro. E nós estamos sendo construídos sobre uma pedra angular, que é a pessoa de Jesus. Não é somente a pessoa de Jesus, é a obra de Jesus, é o sacrifício de Jesus, são os ensinamentos de Jesus. E aí vem a doutrina, o ensinamento bíblico, a base bíblica, que é o ensino dos apóstolos e dos profetas. A igreja está em Cristo, a igreja está na palavra de Cristo, a igreja, ela é baluarte da verdade. Ele constrói numa rocha. Tu és Pedro, mas sobre esta, que sou eu, edificarei o quê? A minha igreja. A igreja está sendo edificada por mim e em mim. Quinto lugar. Veja que coisa mais linda ele vai dizer aqui, né? Também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa isso? Significa que essa igreja que Jesus está construindo, ela é uma igreja invencível. Invencível. A estratégia que o diabo usa, e sempre usou historicamente, para impedir o avanço da igreja, é matando o crente. É levantando obstáculos do ponto de vista do Estado, através de perseguições, através de leis. Vocês viram essa semana, lá em Recife, aquela peça de teatro onde Jesus é apresentado como se fosse um travesti, não é isso? Vocês viram isso? Se isso fosse no mundo islâmico, esse cara estava perdido. Mas é interessante, quanto mais perseguem a Cristo, quanto mais o pessoal queima a Bíblia, quanto mais o pessoal mata crente, mais a igreja o quê? Cresce. Não há forças externas espirituais, não há forças internas espiritualmente que podem impedir o avanço o quê? Da igreja. Ela cresce. E eu vou dizer uma coisa. Se nós aqui não fizermos a igreja crescer, se nós não trabalharmos para a igreja crescer, nós vamos prestar conta, e Deus vai levantar outras gerações. Deus não precisa da igreja de Pinheiros, de nós aqui, para fazer a igreja dele crescer. É um privilégio. É um privilégio você fazer parte desse projeto. A Europa não quer saber de Deus, não tem problema, Deus está usando. No Oriente Médio, na Ásia, na África. Aquela geração está perdida, aquela geração vai para o inferno, aquela geração apostatou a sua fé, mas a igreja de Deus continua crescendo, avançando. Para cada cristão que morre no Oriente Médio por perseguição do Estado Islâmico, 1000 muçulmanos se convertem. Não há como deter, irmãos, o crescimento da igreja. Não há como deter a força da igreja.
ela é invencível. Mas eu queria encerrar dizendo que Cristo constrói uma igreja com autoridade e poder. Veja aí no versículo 19, olha que coisa maravilhosa. Ninguém tem. Às vezes, esse pessoal da Apple, americano, né? Viu, Eduardo? Você que gosta de americano, defende americano, né? Eles acham que dominam o mundo mesmo, são donos do mundo. Na área da tecnologia, na área de tudo. E ninguém tem esse poder e essa autoridade que a igreja tem. Deus nos deu autoridade para abrir e fechar as portas dos céus. O que isso significa? Quando a igreja prega a palavra, quando a igreja evangeliza, quando a igreja manda missionários para o mundo todo pregando o evangelho, através da pregação do evangelho, nós estamos abrindo o quê? As portas. O cara pode entrar. Quem está lá dentro não pode sair. Mas aquilo que nós fazemos aqui na terra, Deus confirma onde? Nos céus. Presta atenção, irmãos. Nós temos que entender esse texto. O texto está dizendo que através da pregação das palavras, Deus nos deu autoridade para abrir e fechar as portas dos céus. Só a igreja pode dizer para um pecador arrependido e contrito, os teus pecados estão o quê? Perdoados. E quando o pecado é perdoado aqui na terra, quando uma alma é salva aqui na terra, isso é ratificado lá no céu. É esse o sentido da palavra. O que é que significa para nós, quando Jesus diz assim, que nós devemos usar as riquezas deste mundo para juntar tesouros hoje, onde? Nos céus. A turma gosta de aplicar no tesouro aqui da terra, não é isso? Não tem aplicação do tesouro? Todo mundo, eu vou morrer mesmo, estou aqui, e todo mundo fazendo a poupançazinha, sobrou um pouquinho, põe lá na aplicação do tesouro. Eu não tenho nada. O que significa acumular tesouros nos céus, irmãos? Você já pensou nisso? Eu fico imaginando o seguinte, fazer aqui nossa igreja investe, por exemplo, 3 milhões de reais, 4 milhões de reais por ano para sustentar missionário. Certo? Esses missionários vão se convertendo. Outra coisa mais linda lá em Pilar do Sul. A igreja começou lá 1 ano. O pastor, a esposa do pastor e uma filha adolescente, de porta em porta na cidade de Pilar do Sul. Ontem tinha lá uma família convertida, a primeira família convertida na cidade. Então aquele dinheiro que nós mandamos ali para sustentar aquele obreiro, fez com que almas o quê? Se convertessem. Se usou coisas da terra para juntar tesouros o quê? No céu. Você já pensou se você chegar lá no céu, um africano lhe procurar e diz, você é lá da igreja de Pinheiros? Você mandou uma oferta lá para a igreja, então, estou aqui, aí você vai dizer, está vendo como é que eu sou bom? É ele que edifica. Mas Ele quer nos usar. Ele quer usar aquilo que Deus tem nos dado. E aí você precisa, meu irmão, rever a sua vida dentro desses valores. Eu ia pregar um sermão hoje, mas vou deixar para pregar mais para o fim do mês, sobre o texto que diz que o dia mais importante da vida do crente é o dia da sua morte. Não vou estimular você a se matar, não. Presta atenção. Não estou sendo patrocinado por agência funerária. Não tem nenhuma contribuição aqui para a compra do galpão. Pastor, prega um galpão sobre morte lá que eu vou dar uma ajuda. Não. Porque quando, irmãos, nós passarmos dessa vida para outra, e vai ser assim, você dorme aqui, fecha os olhos aqui e abre a presença do Pai. E você vai receber suas recompensas. E você vai ser avaliado com os valores dos céus. E aí você vai ver o que valeu a pena na sua vida aqui. E você tem a eternidade inteira
para conviver com aqueles irmãos nossos, com os nossos irmãos e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Jesus Cristo está prometendo aqui ratificar no céu as nossas decisões aqui da terra. Você está baseado, ou você está perdoado, baseado na palavra de Deus aqui na terra. Mas Deus diz lá no céu, amém. É fato, é verdade. Quando um pecador se arrepende na terra, há alegria nos céus. Porque aquilo que está sendo feito aqui, está sendo o quê? Ratificado lá nos céus. Então, meu irmão, vamos trabalhar para Jesus. Vamos trabalhar para Jesus. Eu tenho a responsabilidade de pastorear vocês. E eu vou sempre colocar alvos para nós aqui, motivá-los. Mas quem faz a obra é Deus. E se você não trabalhar, se a gente não trabalhar, se a gente não orar, se a gente não buscar, vamos ficar de pé? Quem veio aqui ontem na festa das nações para comer churrasco? Quem veio? Só para eu saber. Pouca gente. Está vendo? Por isso vocês estão tudo assim magros. Né? Ontem nós tivemos uma festa das nações. Orando. Tendo um momento de confraternização. Pega a sua agenda, meu irmão, e dá uma reavaliada nesse segundo semestre. Põe mais coisas da igreja. Você que não está participando de um grupo de pastoreio, coloca grupo de pastoreio, coloca um culto de oração por mês, um culto de oração por semana, 6:30 da manhã. Meu irmão, pega a sua agenda e coloca a serviço do Rei de Deus. Põe Jesus na tua agenda, pelo amor de Deus. Eu estou falando isso como pastor da sua vida, como pastor responsável. Eu tenho que prestar contas diante de Deus de você. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Somos o teu povo eleito, amado, escolhido, abençoado. E o Senhor nos chamou para fazer essa obra grandiosa em São Paulo, extraordinária, eterna. O Senhor faz por nós, o Senhor faz através de nós, o Senhor faz sem nós, apesar de nós. O Senhor faz, o Senhor é o Deus que faz. E sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Pai, levanta o teu povo, desperta o teu povo, manda um avivamento para a igreja de Pinheiros. Aquece o coração do teu povo, dê alegria, dê prazer em te servir, Senhor. Que nós possamos sair da zona de conforto e fazermos a tua obra com toda dedicação e fervor para a glória de Jesus. Amém.